Deus seja louvado. Título desta palavra: a primeira mensagem de João. Prezados e queridos, estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a temos ouvido e com nossos próprios olhos a temos visto. De fato, nós a vimos e nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. E é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos o que temos visto e ouvido, para que vocês estejam unidos conosco, e assim como nós estamos unidos com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz, como nosso Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que é justo e que nos defende diante do Pai, porque é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também o pecado de todos. E se obedecemos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Mas se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus realmente foi aperfeiçoado nele. E é assim que temos certeza de que vivemos em união com Deus. Mas quem diz que vive em união com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos irmãos, e este mandamento que eu estou escrevendo a vocês não é novo. É um mandamento antigo que vocês receberam no princípio. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu escrevo é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão ainda está na escuridão. Aquele que ama o seu irmão vive na luz e não há nele nada que faça alguém pecar. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda na escuridão e não sabe para onde vai, porque ela cegou os seus olhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque têm vencido o diabo. Escrevo a vocês, filhinhos,
porque conhece o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus vive em vocês e vocês venceram o diabo. Não ame o mundo nem o que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus, o Pai. Nada que está no mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso vem do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês já ouviram falar que o inimigo de Jesus Cristo vem, pois agora já está aparecendo muitos inimigos de Jesus Cristo. E por isso sabemos que o fim está chegando. E de fato eles nos deixaram, porque não são do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado. Mas eles nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhum deles pertencia ao mesmo nosso grupo. Porém, Jesus Cristo tem derramado o Espírito Santo sobre vocês e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque desconhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira veio da verdade. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus Cristo... Quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus Cristo, que Jesus não é o Cristo. Este é o inimigo. Aquele que diz que Jesus não é o Cristo é inimigo de Cristo. Ele nega tanto o Pai quanto o Filho. Pois quem nega o Filho, nega também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. E por isso, guardem em seus corações a mensagem que ouviram desde o princípio. E se aquilo que vocês ouviram ficar em seus corações, então viverão sempre em união com o Filho e com o Pai. E foi isto o que o próprio Jesus Cristo prometeu, dar a todos nós a vida eterna. Eu escrevo isto a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas Jesus Cristo tem derramado o seu Espírito Santo sobre vocês. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, porque o Espírito Santo ensina a respeito de tudo e o seu ensino não é falso, mas verdadeiro. Portanto, obedeça o ensino do Espírito de Deus e continue unidos a Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos a Cristo, para que possamos estar cheios de coragem quando Ele aparecer. Assim, não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele no dia em que ele vier. Já que vocês sabem que Cristo é justo, devem saber também que quem faz o que é direito é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos mesmo. O mundo não nos conhece porque não tem conhecido a Deus, mas ainda nós sabemos o que vamos ser. Bendito é o nome do Senhor. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, que quando Cristo aparecer, ficaremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele realmente é. E aquele que tem esta esperança em Jesus Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Mas quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus,
porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que Ele não tem nenhum pecado. E assim quem vive em união com Jesus Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E foi para isso que o Filho de Deus veio, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito de Deus não continua pecando. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito de Deus age nele e não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. E esta é a diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não faz o que é direito ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. E a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que pertencia ao diabo e matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhe se as pessoas do mundo os odeiam. Sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isto porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Mas quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si mesmo a vida eterna. E é assim que sabemos o que é amor. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão em necessidade, mas fecha o seu coração para ele, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que os nossos corações se sentem seguros na presença de Deus. Porque se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos irmãos, se o nosso coração não nos condena, temos a coragem na presença de Deus e recebemos de tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que Ele quer. E o que Ele manda é isto: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amamos uns aos outros, como Cristo nos mandou. E quem obedece os mandamentos de Deus vive em união com Deus, e Deus vive em união com Ele. E sabemos isto por causa do Espírito que Ele nos tem dado. Meus queridos irmãos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponha à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, porque muitos falsos profetas têm se espalhado pelo mundo todo. E é assim que vocês poderão saber, de fato, o Espírito que é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo se tornou homem tem um Espírito que vem de Deus, mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês já ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles
que pertence ao mundo, e o mundo os ouve, porque pertence ao mundo. Mas nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece não nos ouve. E é desse modo, então, que podemos saber a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, porque Deus é amor. E foi assim que ele mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu Filho único ao mundo para termos a vida por meio dele. E o amor é isto, que somos nós que temos amado. E o amor é isto, não somos nós que temos amados a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Queridos irmãos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive em união conosco e o seu amor se torna perfeito em nós. E esta é a razão porque podemos ter a certeza de que vivemos em união com Deus, é de que Ele vive unido a nós. Ele nos tem dado o seu Espírito Santo e nós temos visto e anunciamos aos outros que o Pai amou seu Filho para ser Salvador, enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Mas se alguém afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele vive em Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos no seu amor. Deus é amor. Quem vive no amor, vive em união com Deus. E Deus vive em união com ele. O amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O perfeito amor afasta o medo. Portanto, o amor não é perfeito em quem tem medo, porque o medo traz consigo o castigo. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, porque ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. E este é o mandamento que Jesus Cristo nos deu. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E todo aquele que crê que Jesus é o Messias é filho de Deus. E quem ama o Pai, ame também os filhos desse Pai. E quando amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos e sabemos que amamos a Deus e amamos os filhos de Deus. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque os filhos de Deus podem vencer o mundo. Assim como a nossa fé, assim também, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo, seu Santo Filho. Jesus é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com água e com sangue. E não somente com água, e o próprio Espírito Santo é testemunha de que isto é verdade, porque o Espírito é a verdade. E há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus
faz Deus parecer mentiroso, porque não acredita no testemunho que Deus deu a respeito do seu Santo Filho. Portanto, esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna é nossa por meio do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.